Hey, Rosarians, tudo bem? Sabe, já tem um tempo que eu queria falar do assunto da dicotomia entre algo ser sexual e ser sexualizado, mas nunca parecia ser a hora certa. Pensei em falar isso sobre como eu não gosto da sexualização exagerada de algumas personagens de Guilty Gear. Pensei em falar isso com Gameoverso, que realmente me incomodou sobre a forma como o corpo das personagens foi retratado. Mas, depois de meses matutando como eu deveria abordar esse tema, Nexo me iluminou e me deu a mídia perfeita pra isso. Interprete isso como Rebi foi assistir um anime de Guiaros Fofas, descobriu que um grupo de K-pop fazia a abertura, me mostrou e isso me fez entrar em um buraco de coelho absurdo. Obrigadinha, mozão! E bem, como esse tema vai ser também um pouquinho sombrio... Chizuki! Finalmente algo que é interessante pra mim e não vai me torturar. Pronta pra divar, maninha? Ai, mas é claro. Sejam bem-vindos ao Por Trás do Clipe. Nome provisório. Acho que antes da gente entrar no clipe, é importante sabermos quem são as artistas por trás dele. Nude é uma música pertencente ao álbum I Love de 2022, lançada pelo grupo Idol, anteriormente conhecido como The Idol. Antigamente, o grupo debutou em 2018 como um sexteto, porém, devido às acusações de bullying da integrante Sujin, ela foi desligada do grupo e ele continuou apenas como um quinteto, ainda pela mesma empresa, a Cube Entertainment. As integrantes atuais do grupo são a sua líder e rapper principal, Jil Soyeon, a vocalista principal, Cho Myung, a também vocalista principal, Nisha Yontararak, conhecida como Mini, a dançarina e sub-rapper Song Yuki e a maquinei sub-vocal Ye Shuhua. Como dá pra ver, parte das integrantes do grupo não são coreanas, o que foi uma parada bastante interessante de se notar enquanto pesquisávamos para essa pauta, tal qual o fato de que, se você joga LOL, você com certeza já ouviu a voz da Soyeon e da Myung, porque elas são as vozes cantadas da Akali e da Ahi, do grupo KDA, respectivamente. E, para finalizar essa sessão de curiosidades, elas são um grupo bastante vocal em relação aos seus aspectos de produção. Ou seja, elas escrevem as próprias músicas, escolhem como querem os clipes, as coreografias e etc. O que não é muito comum entre grupos femininos de K-pop, especialmente se eles não fazem parte da famosa Big Three de empresas de idols. Acho que um bom exemplo disso também é o Mamamoo, que as integrantes estão sempre dando pitaco no que querem nas suas carreiras. E acho que isso tem tudo a ver com a música que a gente vai analisar, não é, Tsutsu? Ah, mas com certeza tem, minha querida. Nude foi escrita pela Soyeon, e ao contrário do que o título pode indicar, não é uma música sobre sexo da maneira como esperávamos. Inclusive, a Soyeon até brinca com isso no rap dela. Nude fala muito sobre a visão extremamente sexualizada que a sociedade tem do corpo feminino. O uso de expressões como yep yep yo, que significa bonitinha, pra dizer que é assim que elas são conhecidas e de como ser idiota, porque elas têm muito mais talentos, ou sendo até bem mais diretas em dizer o quanto as pessoas gostam de sexualidade, mas a reprimem quando alguém resolve demonstrá-la naturalmente, especialmente se for uma mulher. Essa letra explora a liberdade sexual feminina, o julgamento em cima dela, e como não existe um jeito certo de expressá-la numa sociedade que odeia tudo que é minimamente feminino. E aqui eu faço especificamente o recorte do feminino por ser uma letra escrita por uma mulher sobre a sua própria experiência. Mas saibam que isso também vale para corpos intersexo, corpos trans e corpos não binários. Pensem no seguinte, queridinhos. Garotas são cobradas para serem belas desde sempre, mas não podem demonstrar que se preocupam com isso. Muito menos que sabem que são bonitas. Só que se elas se preocupam de menos, as pessoas vão cobrar que elas cuidem bem da própria aparência antes de qualquer coisa. E aí o ciclo vira um belíssimo de um ouroboros de merda, porque não tem como sair disso com a cabeça no lugar. Como a minha querida Neuraverso disse uma vez, é como se as pessoas esperassem imensa sexualidade e beleza das mulheres, mas que pareça natural, mesmo que não venhamos maquiadas de fábrica. E ainda por cima, nunca podemos ter consciência da nossa própria beleza, porque isso vira perigo. Sério, assista um vídeo dela sobre a substância. Ele tem muito a ver com essa letra.
Mas agora, tendo esse belo plano de fundo, que tal analisarmos o clipe? Você tava ansiosa pra isso, não tava? Ah, claro que eu tava, né, mulher? Eu veio aqui pra isso! Então vamos nessa! O clipe abre com essa introdução bem no estilo dos filmes da velha Hollywood. O que não é à toa, pois a temática do clipe inteiro transita entre a cultura dos cabarés, lugares de apresentações teatrais, de músicas e de danças adultas, e os shows burlescos da década de 20 até a década de 60, além de um grande ícone dessa cultura burlesca de Hollywood, Marilyn Monroe. Aqui, a gente ainda tem essa bonequinha animada que vai aparecer em várias partes do clipe, que vamos falar dela bem mais lá pra frente. E um monte de mensagens sobre esse clipe conter altas doses de sexualidade e mulheres nuas. O que, spoiler, até tem, mas não do jeito que a gente esperava. Logo de cara, somos recebidos pela Soyeon, vestida de artista de cabaré, cantando a frase principal da música, nos convidando a olhar tanto esse clipe quanto Idol, sem preconceitos e tabus. O que você pensa sobre o nu? Por que a sua visão é tão rude? Pense fora da caixa e vai acabar gostando. Ui, olha só! Parece que temos a primeira referência direta à loira mais famosa do cinema. Ah, um clássico. A Minnie aparece cercada de homens babando por ela. Um vestido rosa belíssimo. Enquanto canta que só a chamam de bonitinha, que vem o corpo dela apenas como sexy e de que provavelmente estavam esperando que ela fosse burrinha. O que é idiota. E logo em seguida mudamos pra Yuki sendo uma grande pra toa, cantando que ela não vai rir, porque isso não é nem um pouco engraçado. Ok, a gente tem muita coisa pra analisar aqui. Aqui, a Minnie tá recriando uma das cenas mais icônicas da carreira da Marilyn Monroe. A cena em que ela canta Diamonds are the Girls' Best Friends. No filme, os homens preferem as loiras, o que se torna uma sacada esperta do Idol, já que todas as meninas estão loiras nesse clipe, assim como a Marilyn Monroe. E, também assim como a Marilyn Monroe, a Minnie é bem mais que uma loira bonita. Pra quem não sabe, a Marilyn era formada em letras, sabia usar sua beleza para fazer os homens de gato-sapato e amava filosofia, sendo vista lendo livros sobre esse assunto várias vezes. Porém, a imagem que ficou conhecida dela por conta do tipo de papéis que davam pra ela era de loira burra e ignorante, o qual inclusive passou para o seu filme biográfico, Blonde. Não assistam essa merda, ele é horrível. Quando essa cena de atuação é cortada pela Yuki, falando que aquilo não é engraçado, a mensagem não poderia ter sido mais clara. Essa imagem de menininha bonitinha que não sabe que é sexy não é de verdade. Elas são patroas que dominam a própria narrativa e que estão exaustas de serem apenas rostos bonitinhos na visão dos outros. Opa, parece que tem mais coisa pra analisar aqui. Primeiro, esse sutiã que a Soyeon tá usando é uma óbvia referência à rainha do pop, Madonna, que usou esse sutiã de cones durante a Blood Ambition Tour em 1990, como símbolo de sexualidade e liberdade feminina, além de se inspirar em modelos pin-up dos anos 50, como, pasmem, a Marilyn Monroe. Olha só como o ciclo se finaliza e o ciclo recomeça. Olha que coisa bonita. Inclusive, tudo isso aqui se encaixa na perseguição midiática que esse tipo de figuras femininas sexualmente livres causam. A Madonna até hoje é xingada por ser tão sexy e estar velha demais pra isso. A Marilyn também foi perseguida por ser uma figura promíscua demais pra mídia. E a Soyeon, sabendo disso, brinca em seu rap sobre como as pessoas amam ela quando ela tá calada e passiva. Mas basta se mostrar um pouquinho mais ousada, uma mulher feita que não precisa de um homem, que ela vira uma doida, surtada, maluca, incapaz e tudo que é de ruim. Dá até pra ler essas coisas no jornal que ela tá na mão. O que honestamente dá pra entender porque que ela tá com tanta raiva. Por fim, temos esse livro que a Soyeon tá lendo, chamado Leaves of Grass, ou Folhas da Relva, do autor Walt Whitman, que é conhecido pelo seu conteúdo sexual polêmico, o que novamente combina com toda a temática retratada no clipe e com a referência da Marilyn Monroe. Agora a gente passa pra Mion, sendo amplamente paparicada pela mídia, a ponto de incomodá-la pelo tanto de câmeras, e também pra Yuki, recriando a famosa foto do vestido branco de Marilyn Monroe, sendo levantado pelo vento. Tudo isso enquanto cantam sobre a fragilidade de sua figura como artistas, pois basta um erro, uma visão que não tá de acordo com o que esperam delas, mostrar a sua verdade nua e crua, que toda a sua carreira pode ser perdida. Na letra, as meninas
elas se mostram muito conscientes desse fato. Mas, assim como a Marilyn, que desafiou o conservadorismo ao não usar uma roupa íntima para tirar essa foto, mesmo sabendo que isso poderia prejudicar sua carreira, o idol escolheu mostrar para nós esse lado nu delas. Sem a perfeição performada, sem as rédeas do controle da imagem. Apenas elas, coisa que a Chihua confirma no início do refrão, soltando o icônico Yes, I Know, que metaforicamente indica que estamos vendo a versão mais visceral e sincera do idol que elas podem nos mostrar. E que dancinha bonitinha, hein? Eu sei, é muito boa! Não existe muita coisa para analisar no refrão. Elas fazem essa apresentação burlesca enquanto a Miyeon e a Chihua aparecem recriando o clichê da artista em decadência da velha Hollywood, ao perguntarem como elas estão se parecendo, bem no estilo Crepúsculo dos Deuses. Mas é logo no segundo rap da Soyeon que encontramos mais coisinhas para analisar com profundidade. Ela aparece dentro de uma caixa de vidro que está sendo leiloada por um bando de ricaços. Tirando uma com quem esperava que realmente íamos ver as meninas peladas e sexualizando de um jeito que agradasse o espectador. A gente vê flashes dos ingressos do show e também do quanto ele tá faturando, mostrando que sim, sexo vende para um caralho. Especialmente o corpo feminino em uma pose sexual vende pra caralho. Retratar a sexualidade feminina na arte não é um problema. Nunca deveria ter sido um problema. Mulheres serem sexys e demonstrarem isso também não é. O problema é que somos criadas em uma sociedade que a gente não pode nem amamentar um bebê em público, que somos vistas como promíscuas porque a gente mostrou o peito. E não porque tem algo esquisito olhando pra gente num momento absolutamente normal. Sexo vende. E, ao mesmo tempo que lucram muito com a sexualidade feminina, querem sempre culpabilizar as mulheres e as fazer sentir vergonha do desejo que despertaram em alguém, que não sabe ver o seu corpo como algo além de um produto a ser consumido para aliviar a própria lasciva. Essa contradição sobre a sexualidade feminina continua a ser explorada na cena da Chihua entre as estátuas do museu. A gente não conseguiu encontrar se elas pertencem a alguma exposição real ou se foram feitas por clipe. Mas fato é que todas elas representam figuras femininas belas, segundo o padrão de beleza greco-romano, como as estátuas que vemos da deusa Afrodite por aí. E além disso, uma coisa que a gente notou depois é que esse vestido verde da Chihua é uma referência a um vestido da Marilyn Monroe, ou seja, tudo continua exatamente como deveria estar. A Chihua, sendo colocada entre elas, demonstra que sim, o corpo feminino é belo como uma obra de arte, e deveria ser admirado como uma, não apenas como esse produto rentável que ignora a agência humana por trás dele. Falando em agência humana, o segundo refrão agora se passa nos tempos modernos, com as meninas em sua posição de idol, mas tendo flashbacks da apresentação no cabaré, fazendo um paralelo entre essas artistas antigas e a situação delas como cantoras modernas, que devem performar beleza e sexualidade, mas ao mesmo tempo nunca demonstrarem que se importam ou que são mais do que aqueles rostinhos bonitinhos. Tanto que temos uma cena da Minnie no espelho, se encarando e se perguntando como ela está. Quase como se procurasse um verdadeiro eu nesse ciclo interminável de busca por validação. Perto da ponte final da música, temos essa cena da Yuki, também sendo consumida como uma obra de arte, apenas para ser esquecida e julgada por mostrar o seu corpo, com as pessoas se dividindo entre criticá-la e implorar por mais, até mesmo duvidando de suas habilidades de rapper por estar mostrando o seu corpo. Ha! Quem nunca viu uma cantora aqui por mostrar um tequinho de pele, tem toda essa carreira deixada de lado para focarem no seu corpo. Aconteceu com a Agneta do ABBA depois que ela apareceu com um macacão muito colado nos shows que ela fez na Austrália. Aconteceu com a Janet Jackson depois do incidente do Super Bowl em 2004. E continua acontecendo até hoje. Sabrina Carpenter e Megan Thee Stallion não me deixam mentir. Uma pastilha! E o foda é que vai ter 1 milhão de vozes pra julgar. Mas saca só, o YouTube foi criado porque os caras que criaram o site queriam ver o momento que a Janet Jackson acabou pagando o pentinho sem querer na apresentação dela. Um momento que traumatizou essa mulher pra vida inteira e destruiu a carreira dela. É mole! E aqui entra a nossa cena favorita desse clipe. Após uma apresentação psicodélica das integrantes do grupo, nós vemos essa bonequinha animada ser despida e redesenhada várias vezes, até virar uma peça de museu para um monte de ricaço olhar. Tudo isso com a Soyeon cantando que agora desenhou um nude de luxo.
Essa bonequinha é desenhada com curvas extremamente exageradas, peitos grandes, cintura fina e coxas bem grossas, com um visual que remete muito à figura da Jessica Rabbit, a maior femme fatale das animações e provavelmente uma das personagens mais sexualizadas das animações. Não é errado desenhar personagens com essas proporções. Eu mesma tenho personagens com peitos grandes, coxas grossas e gosto de personagens que são sexuais. O grande X da questão está no olhar que é posto sobre essas personagens e como elas são retratadas, seja pela obra ou pelo público, que foca muito mais em seus corpos esculturais do que na personalidade e história que eles podem ter. Quando Soyeon fala que desenhou esse nude de luxo, eu sinto que é como se ela estivesse tomando o controle da narrativa de seu próprio corpo e de como a sua arte é vista, ao mesmo tempo que ela sabe que as pessoas estão ali muito mais para consumir o produto e fingir intelectualidade do que de fato entender a sua visão sobre o que ela produziu. E ok, chegamos ao fim do clipe, com uma ode a tudo que foi dito até aqui. As meninas fazem uma coreografia ousada no museu, cantando sobre como deveríamos mudar a nossa visão sobre o nu, cobrando uma honestidade do público sobre o assunto e do quanto elas se orgulham de serem nuas, ou seja, de não terem esses filtros que oprimem elas tanto. Ao mesmo tempo, elas têm plena noção de que essa crítica toda pode passar voando pela cabeça do público, que vai ver um monte de garota bonita dançando e objetificá-las sem escutar o que elas têm a dizer, ou até mesmo ignorando a mensagem para ficar na sua caixinha. Além de que uma parte do público pode se sentir superior por admirar uma verdadeira arte sexy, mas no fundo essas pessoas só não se importam com isso. Prova disso é a cena do quadro da bonequinha sendo picotado na frente do público, em referência ao que aconteceu com a obra A Menina com o Balão, de Banksy, que havia sido leiloada e colocada em uma moldura. Mas quando foram dar ela pra quem comprou... Bem, isso aqui aconteceu. Caramba! Ao fim de tudo, a Chunhwa termina a letra da música falando: Eu nasci nua, o pervertido é você. E terminamos o clipe com a figura mais sincera e crua da Soyeon, falando nude. Como se, depois de todo esse show, ela esteja se permitindo ser totalmente ela mesma, mesmo sob o olhar de julgamento do público. A gente até poderia dizer que terminou por aqui, mas tem uma curiosidade meio interessante sobre o título dessa música que é tão bizarra que eu me senti na obrigação de trazer isso aqui. O nome Idol tem uma pronúncia muito parecida com a palavra criança em coreano, Idol. Então, quando você pesquisa o nome da música e do grupo juntos, parece que você tá falando, pessoa de idade muito pequena, nua. Até aí, meio estranho. Mas o bagulho fica ainda mais cabuloso quando você descobre que, por conta desse título em específico, predadores que tentassem pesquisar sobre o tema davam de cara com coisas do Idol e com essa música, dificultando muito o trabalho deles. Em alguns lugares eu li que isso foi intencional. Em outros dizem que foi uma escolha acidental. Mas o fato que um grupo de K-pop com uma única música atrapalhou a vida de um bando de Jack por aí é maravilhoso. And I think it's beautiful. Pega o Jack! Pega! Jack aí, ó! Pega o Jack! Bem, parece que esse é o fim da nossa análise. Nos contem aí, Rosárias, vocês sabiam de todas essas referências desse clipe? E que outros clipes a gente pode trazer por aqui? Não esqueçam de dar uma olhada na bibliografia, na descrição, no nosso Discord, no Pix e na venda dos nossos livros. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... Nude!